Olá, olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta hoje com mais um Direito e Novela, o 5º programa da 2ª temporada. Eu, Luciano Figueiredo, e o professor Roberto Figueiredo. E hoje iremos tratar de quê, Robertinho? Iremos tratar de uma novela que eu adoro, Império, Comendador, hein? Comendador é danado, mas hoje a gente não vai falar do Comendador, não. Hoje a gente vai falar do Theo Pereira, querido. O Theo Pereira, ele é um blogueiro fantástico. E ele vive dessas coisinhas, dessas fofocas, dessas intrigas, etc. Ele tem um blog que trabalha dessa forma. E ele fotografou uma pessoa. Aliás, vamos passar o offzinho para o pessoal ver como é que ficou? Depois a gente comenta um pouquinho. Roda o VT. A novela Império seguiu à risca o ditado que diz: a arte imita a vida. O ator Paulo Betti, de fato, se inspirou em alguns colunistas de celebridades para incorporar o jornalista que não mede esforços para conseguir um furo de reportagem e, obviamente, cliques, muitos cliques. O blogueiro Theo Pereira, que tem como sua assistente a jornalista Érica, sabe o quanto a fofoca pode lhe render dinheiro, dando a entender que não é assim porque quer, mas sim porque há muitos leitores ávidos por este tipo de publicação. Na trama, Theo sempre esteve envolvido em polêmicas. Após uma série de chantagens, ele revela a bissexualidade do badalado cerimonialista Cláudio Bolgari, que é casado e pai de 2 filhos, causando brigas familiares, constrangimentos e ameaças de processo. O caso ficou tão sério que precisou ser resolvido em uma audiência sob acusação por injúria, calúnia, difamação e dolo moral. Neste caso específico, Theo se deixou levar muitíssimo pelo lado pessoal, pois ambos se conheciam desde a época da faculdade. Que Theo Pereira parece estereotipado, todos concordam, mas sabemos que ele representa, sim, uma parcela dos profissionais que cobrem esse tema. Se acompanharmos colunas e blogs do assunto, vamos perceber algumas semelhanças fora da ficção. Não apenas sobre celebridades, mas tem que existir um limite para a imprensa publicar determinados assuntos. Mas a questão que paira no ar é: como definir estes limites? Até quando satisfazer a curiosidade de um grupo dá direito a ferir a intimidade e a vida privada de um cidadão? Então, meus amigos, está posta a problemática, uma problemática que envolve o direito civil, o direito constitucional, sempre neste diálogo de constitucionalização do direito civil ou civilização da Constituição. E para iniciar o nosso bate-papo, vamos chamar alguém de constitucional, não é isso, Robertinho? Exatamente, uma professora maravilhosa, espetacular e muito querida, muito amiga, a doutora Flávia Bahia. Alô, Rio de Janeiro, professora de lá do Rio de Janeiro, vai falar um pouquinho a respeito desse assunto. Com vocês, a professora Flávia Bahia. Bem, a Constituição, ela protege a intimidade, a vida privada, lá no artigo 5º, inciso 10, e de outro lado também preserva a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação de expressão. Artigo 5º, inciso 9, artigo 220, parágrafo 1º. Essa relação, muitas vezes conflituosa, entre a intimidade e a liberdade de imprensa é levada todos os dias ao Poder Judiciário. Eu entendo que nesse caso específico, Theo abusou da liberdade de imprensa. Theo, na verdade, manifestou uma fofoca numa rede pública sobre aspectos muito peculiares da vida íntima de Cláudio. Sua orientação sexual, sua relação familiar, né? Foi uma relação extraconjugal. Então, eu acho que a liberdade de imprensa precisa ser exercida sempre com muita responsabilidade. Porque, de outro lado, você tem a dor, o constrangimento, com a própria pessoa e com a sociedade e a família, né? E acho que, apesar de Cláudio ser um cerimonialista conhecido no Rio de Janeiro, uma pessoa pública, ninguém merece ter aspectos tão íntimos revelados para a sociedade. A ponderação entre bens constitucionais, direitos constitucionalmente protegidos, é sempre necessária numa situação como essa. Porque, como disse, liberdade de imprensa de um lado, intimidade e vida privada de outro.
É importante lembrarmos que a vida privada e a intimidade também são diferentes. A vida privada você compartilha com muitas pessoas, é a sua relação no clube, na praia, no trabalho. Muitas pessoas convivem com você e acabam tendo acesso a essa sua vida privada. A intimidade é um recanto sagrado. A intimidade diz respeito à sua felicidade, à sua tristeza, às suas emoções, seus sentimentos. E o que o Theo fez foi expor a intimidade de Cláudio. Independentemente dele ser uma pessoa pública, ou se não fosse, não interessa. Você não pode expor a intimidade de uma pessoa dessa forma. E a Constituição, ela protege a intimidade e a vida privada, inclusive garantindo a ampla reparabilidade. O artigo 5º, inciso 5º da Constituição diz que se houver prejuízo, seja ele material ou moral, que eu acho que houve no caso, haverá o direito de resposta e a reparação, não é, civil, seja, não é, nos termos fixados na sentença. É importante a gente lembrar que a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da democracia e ela é protegida pela Constituição, pela norma infraconstitucional, e há muitas decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Inclusive no julgamento da ADPF 130, o Supremo decidiu que a Lei de Imprensa de 1967, que era uma lei repressora, criada numa época, não é, de exceção, ditatorial, ela não se aplicava mais, por não ser condizente com os atuais princípios constitucionais. Mas eu continuo achando que os abusos precisam sempre ser punidos, porque senão se revela para a sociedade tudo sobre a vida de cada um, né? E a gente precisa ter a nossa intimidade protegida, preservada. Acho que uma sentença determinando até uma reparação, né, pelos prejuízos que Cláudio, que a família dele teve, eu acho que condiz com o que a nossa Constituição hoje garante. Pois bem, meus amigos, esse foi o Direito em Novela com o Theo Pereira. Que figura esse Theo Pereira, hein? Muito engraçado. E este foi o nosso Direito em Novela. Espero que vocês tenham gostado. Lô, e aí? É isso, gente. Um tema palpitante, ponderação de interesses, direitos da personalidade, imagem, enfim, mais um grande tema aqui no Direito e Novela. Espero revê-los em breve no nosso próximo programa. Até lá!